Então vamos lá, né, pessoal? Aqui no canal Biologia Minha Prova, vamos dar continuidade à matéria de evolução e agora falando sobre darwinismo. Não esqueça de também assistir a teoria de Lamarck e depois a teoria neodarwinista, ok? Muito bem. Então a gente começa a falar sobre evolucionismo. Claro que evolucionismo, lembrando, significa o estudo da origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo. Isso é evolução. Isso não é a mesma coisa que imutabilidade. Não esqueça, hein? Imutabilidade, ela é defendida, foi defendida pelas teorias chamadas fixistas. Bem, a teoria de Darwin, vamos falar daqui um pouquinho sobre ela, só queria pontuar que as teorias evolucionistas foram propostas por Lamarck e por Darwin. Teorias diferentes, a teoria lamarquista e a teoria darwinista. Para essas duas imagens, essas duas figuras que nós estamos observando aí. Mas vamos nos dedicar agora à teoria de Darwin. Olha só. Charles Robert Darwin. Esse Darwin, ou Darwin, como queiram, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra. Veja que ele morreu em 19 de abril de 1882, também na Inglaterra, aos seus 73 anos. Ele estudou medicina, teologia, mas não foi na medicina e nem na teologia que ele teve êxito, e sim na botânica e geologia. Fica aqui a dica, né? A gente tem que fazer aquilo que realmente gosta. Darwin fez uma viagem por 5 anos a bordo do navio da esquadra inglesa, o Beagle, onde ele coletava espécimes e passou por muitas regiões ao longo do mundo. E a partir disso ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, que ainda é um livro muito comercializado e que talvez você que esteja aí me ouvindo, me assistindo agora, tenha um exemplar como este aqui de Charles Darwin. Então, A Origem das Espécies. Fica uma dica importante que vocês leiam este livro. Se você gosta de ter informações sobre dados importantes da evolução, é um livro que parece que foi escrito hoje. Bem interessante, pessoal. Muito bem. É claro que a gente não vai esquecer que existem evolucionistas e até mesmo críticos à evolução atuais, contemporâneos. Mas a gente não vai aqui, nesse momento, abordar esse tema. A gente vai abordar Darwin. Este momento é o momento de Darwin. A gente precisa estudar agora, nesta aula, darwinismo, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, o darwinismo tem alguns pontos importantes do darwinismo que a gente tem que ficar ligado. Bom, que pontos são estes? Esses aspectos que eu vou pontuar para vocês agora. Primeiro aspecto. As diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência. Então aqui, ó, se você está fazendo alguma anotação, bota assim, ó, um destaque, ancestrais comuns. Então Darwin sempre pontuou, a partir das análises que ele fez, que os seres que são parecidos e que podem pertencer à mesma espécie, por exemplo, têm em comum, ou até mesmo podem ser diferentes, mas que são de espécies distintas, têm em comum um ancestral. Eles têm em comum uma base da ancestralidade. Então isso foi visualizado por ele. O segundo aspecto importante que chama muita atenção. O mecanismo de modificação é chamado seleção natural. E que você vai anotar agora, a seleção natural, ela é um ato ordenado pelo meio ambiente, aonde a seleção natural ela seleciona os seres mais adaptados, os mais aptos. Lembra que quando você assistiu o vídeo de Lamarck, o lamarquismo, tem pontos de crítica, assim como tem pontos favoráveis. Um ponto favorável à teoria lamarquista foi o uso também do termo adaptação. Próximo ponto. O próximo ponto é: indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. A história dos tentilhões de Darwin. Todos pertencem à mesma espécie. E ele analisou espécimes encontradas no arquipélago, em algumas ilhas do arquipélago em Galápagos e também em algumas regiões continentais.
Ele viu variações, ele era um exímio desenhista, ele desenhava perfeitamente aquilo que ele via, assim como ele coletava também espécimes. Então, analisando essas comparações, ele via, observava que eles eram semelhantes e que tinham em comum alguma ancestralidade, ok? Já falo sobre o bico dos tentilhões daqui um pouquinho. Próxima informação. Organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes. Então, aqueles que têm aquelas características favoráveis àquela condição ambiental vai ter maiores chances. Isso, na verdade, é seleção natural. E como tem maiores chances de sobreviver, ele também tem maiores chances de se reproduzir e transferir para sua prole essas características. O que mais? Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém o grau de adaptação destes no meio. Então, essa seleção natural ela tende a melhorar ou então manter aquilo que já foi feito. Ou seja, isso é completamente contrário à palavra imutabilidade proposta pelo fixismo, ok? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver contribuições importantes que Darwin teve para escrever esse livro A Origem das Espécies. Bem, a obra dele ela foi influenciada por dados geológicos. Ele, juntamente com John Playfair, o maior advogado da ideia então controversa do uniformismo, de que a Terra foi moldada praticamente e inteiramente por forças lentas, agindo por um longo período de tempo. Bom, essa pesquisa, essa obra, publicada por Liu e defendida também por esse advogado John Playfair, eles defendiam uma história chamada uniformismo. Então, se você pegar etimologicamente a palavra uniformismo, você consegue lembrar que significa um padrão, uma uniformidade. Segundo a teoria de Liu, e ele não é que Darwin tenha se baseado no Liu para escrever A Origem das Espécies. Claro que ele analisou os dados coletados por Liu e ele concluiu da sua própria maneira a seleção natural. Mas foi muito importante fazer essa análise para ele, assim como também aquela obra publicada por Lamarck sobre a lei do uso e do desuso e as características adquiridas serem transmitidas à descendência, também foram influenciadoras e também motivadoras para que Darwin melhorasse bastante a explicação sobre evolução. Então esse uniformismo, segundo os defensores do uniformismo, era uma regra de que a Terra vinha sofrendo a ação do meio ambiente, e isso poderia ser ou não um ato divino, e que todas as espécies sofriam de uma forma única, igual, uniforme a ação do meio. Isso era o uniformismo. Mas dados demográficos, e eu, juntamente com muitas pessoas, acreditamos que Malthus, nesses dados demográficos, o Thomas Malthus, foi fundamental para Darwin entender um pouco mais o meio, ou como que o meio selecionava os seres mais aptos. Veja por quê. Malthus alertava que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, ou seja, completamente divergente, essas duas afirmativas. Enquanto um cresce na proporção chamada exponencial, a proporção geométrica, o outro se desenvolve em aritmético. Então é fácil a gente fazer uma observação sobre isso. Vamos imaginar um animal, um mamífero, em que a fêmea ficou grávida e teve, digamos que 4 filhotes. Cada um desses filhotes se desenvolveu e teve mais filhotes. Então, o crescimento dessa espécie hipotética é um crescimento chamado geométrico. É uma escala exponencial. Tipo 0, 2, 4, 8, 16, sucessivamente.
Mas também é importante salientar que esses seres vivem no meio e tiram deste meio os recursos para se alimentar e para viver. Só que esses recursos eles não se desenvolvem na mesma progressão, e sim na progressão chamada aritmética, 0, 1, 2, 3, 4, sucessivamente. Então, chega um certo momento que se uma determinada espécie crescer muito e os recursos, claro, que não irão acompanhar, nós vamos ter ali a ação do meio selecionando sobre esses indivíduos os mais aptos. Como se você observasse, por exemplo, vou tentar fazer um gráfico aqui de uma forma bem feia, mas só para a gente poder entender isso que eu falei para vocês, vamos imaginar o seguinte, ó, que tem aqui um crescimento chamado exponencial e que aqui, vamos colocar numa outra cor, eu tenho um crescimento aritmético. Agora, vejam só, se você pontuar este ponto aqui de encontro, olha só, onde eu tenho uma grande discrepância entre o crescimento exponencial e o crescimento aritmético, é fato que a partir deste ponto aqui, os seres estão se reproduzindo em escala exponencial e vai faltar recurso para muitos desses indivíduos. É este o momento em que o meio age, e isso é a seleção natural. Facilmente a gente consegue entender de que Darwin foi muito influenciado pela teoria malthusiana, muito mesmo. Bem, agora, pessoal, também podemos afirmar sobre dados biogeográficos colhidos nas suas viagens aos trópicos. Então, ele também se influenciou muito a partir da viagem que ele fez. Olha só, a teoria da evolução elaborada por Darwin evidencia 3 princípios básicos. E quais são os 3 princípios básicos? Então, vamos aos princípios básicos abordados por ele. Aqui eu repeti para você observar os 3 princípios básicos. Primeiro princípio básico, super importante essa parte, turma. As espécies não são imutáveis. Bem importante, hein? Ou seja, deixou bem claro, ele não acreditava no aspecto único e exclusivamente fixista. Não. As espécies são imutáveis. Para ele, a evolução é um fato histórico, de maneira que as espécies sofrem modificações ao longo do tempo. Com isso, ele concorda com o pensamento de Lamarck, mas não admite de forma alguma a lei do uso e do desuso. Legal. Próximo ponto importante. O agente que produz as modificações é a seleção natural. Então, é mais uma constatação que Darwin fez. Quem produz as modificações é a seleção natural. Os indivíduos mais adaptados possuem maiores chances de sobreviver, pois são selecionados pelo meio ambiente. A seleção é o meio quem faz. Vamos ver qual é a próxima informação. Agora, a terceira abordagem de fator importante que ele levou em conta. Todas as espécies descendem de um ancestral comum. Como eu já havia falado lá no início da aula, ele acreditava muito fortemente que todos os seres descendem de um ancestral comum. Eu também abordei a história dos tentilhões, como nós podemos observar aqui, ó. Vejam que esses tentilhões, eles são parecidos. Esse é um desenho feito por Darwin, tanto este quanto este cladograma aqui, que já vou falar sobre ele. Veja que o bico desses tentilhões, ele diverge, o bico é diferente. Pode ver que o bico é adaptado à alimentação, ao local onde eles vivem. Então, nas ilhas de Galápagos, ele observou as semelhanças entre as espécies de tentilhões que viviam no continente sul-americano e as que habitavam as ilhas de Galápagos, do arquipélago de Galápagos, distantes cerca de 1000 quilômetros, e concluiu que o meio selecionou espécies adaptadas, mas todas possuíam um ancestral comum. Como vocês podem observar aqui, ó, nesse desenho feito por ele, um manuscrito dele. Então isso aqui é um ancestral comum a partir de pontos que nós hoje chamamos de nós de cladogênese. Então foram surgindo outras espécies, como a espécie
a espécie B, a espécie C e a espécie D. Mas todos eles têm em comum um mesmo ancestral. Bem importante, bem interessante viver essa experiência, estudar a teoria darwinista. Muito legal, pessoal. Muito bem, então vamos lá, em frente agora. Agora aquela comparação importante sobre o pescoço das girafas. O que um falou e o que o outro falou. O que Lamarck e o que Darwin. Vamos primeiro pontuar o que Darwin falou. Segundo Darwin, existiam girafas de pescoço longo, de pescoço curto. Bem importante mencionar que tinham aquelas de pescoço longo e pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chances de alcançar o elemento alto, sobreviviam deixando semelhantes. Então, aqui temos uma imagem de girafas se alimentando e em uma altura bem importante. E segundo ele, então, existiam ancestrais de indivíduos que tinham pescoço curto e pescoço longo. É bem provável que também nós pudéssemos encontrar pescoço mediano. E que a seleção, ela começou a selecionar o meio, começou a selecionar o mais apto. E o mais apto é aquele que tinha um pescoço longo, porque também poderia ter a capacidade de comer alimento em certas alturas e também médias, arbustos e até mesmo em região herbácea, né? Então, essa era a espécie mais adaptada, por isso ela evoluiu e por isso que hoje encontramos somente a espécie de girafas de pescoço longo. Bem, agora, pessoal, vamos fazer o contraponto. Olha só. A comparação das duas teorias de Lamarck e Darwin segundo o crescimento do pescoço das girafas. Olha só, para Lamarck, para lembrar, o esforço conduziu ao crescimento dos pescoços e esta característica foi passada à descendência. Ou seja, ficou claro aqui nessa frase, lei do uso e do desuso. Então, para ele, para Lamarck, todas tinham pescoço curto e devido à exigência do meio, buscar comida em lugares mais altos, o pescoço foi crescendo, uso e desuso, e essa característica foi transportada à descendência. Características adquiridas, transmitidas à prole. Darwin, que acabamos de falar, as girafas de pescoço mais comprido conseguiram alimentar-se melhor do que as outras, como tal, deixaram mais descendentes. Seleção natural, indivíduos mais adaptados. Muito bem, vamos agora a essa última informação. Esta é uma imagem de um autor desconhecido de domínio público, em que tem ali um outro primata, um chimpanzé, e a cabeça, uma ilustração então com a cabeça de Charles Darwin. Na época que Darwin sugeriu a sua teoria evolucionista, ela foi muito criticada, pois na Bíblia estavam escritas ou presentes as ideias fixistas, assim como hoje ainda está, obviamente, né? Muitas charges foram criadas para desqualificar Darwin e a sua teoria, então como por exemplo essa imagem aqui. A teoria de Darwin passa a ser aceita pelo meio científico apenas no século XX, depois das descobertas feitas por Gregor Mendel, sobre transmissão da hereditariedade dos caracteres, que é um assunto de genética importante também. Somente em 1997, a teoria recebeu a anuência do representante máximo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. Então, somente em 97 que a Igreja ela aceitou as teorias de Darwin, mas obviamente sempre pontuando também a teoria fixista, né? Não existe um meio termo em relação a essas duas teorias, é difícil pontuar um meio termo entre essas duas teorias. Mas bem, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês assistam a minha primeira aula de evolução, Lamarckismo, a minha segunda aula essa que você acabou de assistir, e também agora o neodarwinismo. Valeu, até mais, tchau, tchau.